Olá galera, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouquinho, conforme o edital do EAP Terceiro Sargento 2021, de processo penal militar. Vamos falar sobre inquérito policial militar. O edital do EAP prevê na parte do inquérito policial militar dos artigos 9 ao 13, depois 16, 16A, de 19 ao 22. Nós vamos primeiramente falar do 9 ao 13, ok? E na primeira parte, para a aula não ficar muito cansativa, para o vídeo não ficar muito longo, na segunda parte a gente fala sobre os demais artigos aí. Ok? Vamos lá, diretamente para o inquérito policial militar. Qual a finalidade do inquérito? O artigo 9 ele fala que o inquérito policial militar é apuração sumária de fato que constitui crime militar e tem caráter de instrução provisória. O que isso quer dizer? A instrução provisória é a natureza jurídica do IPM. Quando falarem quando falarem natureza jurídica, quer saber o que é. O que é? É uma instrução provisória. Por que é provisória? Porque essa instrução vai ser repetida na fase processual. As oitivas serão repetidas, algumas provas serão repetidas na fase processual, para que haja o direito da ampla defesa e contraditório do indiciado no inquérito policial militar. Por isso que é instrução provisória. Para que serve? A apuração sumária é uma apuração mais rápida, de forma mais célere, dos fatos que constituem o crime, para que daí, com essas provas preliminares colhidas de forma mais rápida e mais célere, possa ser proposta a ação penal e daí sim ter uma instrução penal de forma definitiva. O que é que de forma efetiva, o que é que o parágrafo 1º fala com relação a isso? Que algumas provas colhidas do IPM, elas são efetivamente instrutórias, ou seja, essas provas vão compor a instrução penal, serão uma instrução efetiva, a instrução do processo. Na hora do processo, essas provas que foram colhidas durante o inquérito policial, elas já têm validade, sem necessidade de serem novamente produzidas. Exames periciais, perícias, exames de corpo de delito, desde que sejam realizadas por perito idôneo e na forma da lei, essas provas já serão válidas, ok? E algumas provas que, porventura, não possam ser novamente colhidas, serão validadas na fase processual, ok? Tranquilo até aí? Vamos para frente então. O artigo 10 fala o seguinte: quem começa o inquérito policial? Como que o inquérito policial pode ser iniciado? Via de regra, conforme o inciso A aí, de ofício, ou seja, por ele mesmo, não precisa de provocação, o comandante do batalhão, da região, o diretor da diretoria ou o chefe do centro onde ocorreu o crime militar, é ele que vai instaurar por ele mesmo a portaria de inquérito policial militar. Mas o complexo do 5º Batalhão, DAL, DEINT, CTS, fica dentro da área do 5º Batalhão. Então quem é competente? Se for dentro da diretoria o crime militar, será o diretor competente. Se for dentro de um centro, será o chefe competente. Se for na área do batalhão, aí pega o espaço territorial todo do batalhão e não apenas ali dentro do quartel, aí o crime militar é instaurado pelo batalhão, pelo comandante do batalhão, beleza? Ou na primeira RPM, caso seja, por exemplo, o infrator, quem praticou a infração penal, seja um coronel, que tem autoridade superior ao comandante do 5º Batalhão, por exemplo, ele vai comunicar a autoridade competente, comandante da primeira região, e o comandante da primeira região vai instaurar o IPM contra esse coronel que tenha cometido a infração penal. Beleza? A linha B fala, por determinação ou delegação da autoridade superior. Qualquer autoridade superior pode determinar a um subordinado seu que instaure o inquérito policial militar. Como, por exemplo, o corregedor toma conhecimento na corregedoria, por meio de uma denúncia lá, que ocorreu um crime militar em determinada unidade. O corregedor pode determinar que essa unidade instaure o inquérito policial militar. O comandante da região pode determinar que o comandante do batalhão instaure o inquérito policial militar. É isso que a linha B quer dizer. A linha C, por requisição do Ministério Público,
natural, o Ministério Público faz o requerimento, requerendo a instauração de IPM, e o comandante do batalhão instaura, ou da região, instaura o IPM devido. Por determinação do STM, não vou explicar isso aqui porque não é cabível para a gente, não vai cair na nossa prova. Ou por requerimento da parte ofendida. O que a gente tem que guardar aqui é que esse requerimento da parte ofendida não é ordem, não é obrigatória a instauração de IPM para ela. O comandante, se ele acreditar, se ele entender que não há indícios suficientes de autoria e nem prova de materialidade do crime, ele não precisa instaurar o IPM. Ele pode instaurar até um RIP antes, uma LI, para melhor apurar os fatos e depois instaurar o IPM, ou nem sequer instaurar o IPM. Ok? Desde que seja bem fundamentado, ele pode. Ou, quando da sindicância, a lei da transgressão penal apurasse que também houve crime militar. Aí também o comandante do batalhão, da região, o diretor ou chefe, vai instaurar o IPM. Ok? Então são 6 hipóteses. O comandante da jurisdição sobre a área onde ocorreu, que instaura de ofício, ou ele vai instaurar por determinação da autoridade superior, por requisição ministerial, por decisão do Superior Tribunal Militar, do STM, a requerimento da parte ofendida ou quando da sindicância restar apurado infração penal militar. Tranquilo até aí? Continuando. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. É aquilo que eu falei no slide anterior aí. Caso, por exemplo, um coronel venha cometer um crime militar na área de determinado batalhão, o batalhão todos nós sabemos que é comandado por tenente-coronel, que é subordinado, que é inferior ao posto de coronel. Então, esse coronel vai fazer a comunicação à autoridade competente. No caso, vai comunicar à região e o comandante da região vai determinar a instauração. Se for coronel da ativa, mais antigo que o da região vai demandar ao subcomandante-geral, ao corregedor ou a quem de direito. Se for coronel da reserva, o comandante da região, funcionalmente, ele é superior ao da reserva, ok? Ele é mais antigo que o da reserva para fins do Código Penal e Processo Penal Militar. Tranquilo? O militar da ativa para fins do Código de Processo Penal Militar e Penal Militar é mais antigo do que o militar da reserva. Tranquilo? Providências que devem ser tomadas antes do inquérito policial militar. Mesmo que o comandante do batalhão não tenha competência para instaurar o IPM ou para delegar a competência de instauração desse IPM contra aquele coronel que cometeu o crime na área do seu batalhão, não impede que ele tome algumas providências em decorrência desse crime para evitar que as provas pereçam, que se percam. Beleza? Quais são essas providências? Estão no artigo 12 que a gente vai ver agora para frente. Enquanto ele aguarda a delegação, ele já vai tomando essas providências. O parágrafo 3º fala o seguinte: se a infração penal não for de natureza militar, parágrafo 3º do artigo 10, ok? Nós estamos no artigo 10. Estamos vendo os parágrafos do artigo 10. Se a infração não for de natureza militar, se o crime não for militar, o que a autoridade militar tem que fazer? Comunicar a autoridade policial competente, no caso, delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal, de acordo com o crime, e apresentar o infrator a esse, mesmo que o infrator seja militar. Apresenta, toma aquelas providências, aguarda ser lavrado o auto de prisão em flagrante ou o TCO, retorna com ele para o quartel, caso seja determinada a prisão preventiva dele. Ok? A prisão em flagrante. Quem vai determinar a prisão preventiva é o juiz. Ok? E se for um menor, um civil, vai apresentar o juiz de menores. Hoje em dia vai ser difícil a gente fazer isso aí, porque não tem essa situação de civil incorporado às Forças Armadas enquanto menor ou militar, como tinha na situação de antigamente aí, que iniciava-se o CFO com 16 anos para terminar o 2º grau dentro da Academia de Polícia Militar. Hoje em dia não tem mais isso. Tranquilo? E se for oficial general, que for infrator? Oficial general é o último posto das Forças Armadas. É só comunicar ao ministro ou chefe de Estado-Maior competente de cada força. Não acredito que isso aqui vai cair
em prova porque não é referente à Polícia Militar. É indícios contra oficial de posto superior mais antigo. O encarregado está apurando o IPM e verifica-se que tem um envolvido nesse IPM que possivelmente tenha praticado o crime militar, seja mais antigo que ele ou superior a ele. O que ele vai fazer? Vai comunicar o fato à autoridade delegante e a autoridade delegante vai fazer com que essa substituição de encarregado e essa portaria vá para um encarregado mais antigo do que o que está sendo investigado no IPM. Tranquilo? Esses acentos que eu estou corrigindo aqui, gente, é do código, tá? O código é muito antigo e tinha alguns acentos que não foram corrigidos. Nem pode ser corrigidos. Tem que haver uma reforma geral por lei para poder corrigir esses acentos do código. Tranquilo? Vamos para frente, parando de viajar na maionese com letra portuguesa. Escrivão do inquérito. Quem designa o escrivão do inquérito? Quem designa o escrivão do inquérito é a própria autoridade delegante, comandante do batalhão, da região, o diretor ou o chefe. Se esse não designar já na portaria, o próprio encarregado do inquérito pode designar um escrivão para auxiliá-lo em seus trabalhos. Se o indiciado no inquérito, se o investigado no inquérito for um oficial, o escrivão obrigatoriamente tem que ser um oficial, primeiro ou segundo tenente para escrivão. Se for um praça, o escrivão pode ser sargento, subtenente ou suboficial, que nós não temos na Polícia Militar, apenas subtenente. Beleza? E esse escrivão vai prestar o compromisso legal de cumprir fielmente as determinações do código e que o encarregado mandar para ele. Tranquilo até aí? Vamos seguindo. Medidas preliminares, artigo 12. É aquelas medidas que estão previstas lá no parágrafo único do artigo 9, que fala que mesmo esperando a delegação da autoridade superior, não impede que quem tem responsabilidade territorial sobre aquele local onde ocorreu o crime pode tomar as providências. Qual é? Gente, essas providências aqui é até fácil a gente guardar, porque são aquelas providências que a gente toma no dia a dia com qualquer ocorrência que a gente for atender. Ocorreu o crime, a gente vai até o local, preserva o local, se esse crime tiver vestígios, até a chegada da perícia ou quando necessário, apreende os objetos que tiverem relação com o fato criminoso, efetua a prisão do infrator, caso ele esteja lá e esteja em flagrante delito, esse artigo 244 aqui, são as hipóteses de flagrante delito, e colhe todas as provas que sejam necessárias ao esclarecimento dos fatos ou circunstâncias. Essas são as providências que a gente toma para qualquer crime que a gente vai atender. Tranquilo? Então é fácil a gente guardar, não tem por que a gente ter medo disso aqui. Quais são as providências que você tem que tomar preliminares ao inquérito policial? É aquela que a gente toma em toda ocorrência que a gente atende. Tranquilo? E o encarregado do inquérito? O que o encarregado do inquérito tem que fazer? Recebeu as atribuições, se não tivesse sido tomadas as providências do artigo 12, quais são? Ir para o local, preservar o local, apreender objetos, colher provas, efetuar a prisão, caso seja necessário. Beleza? Não foi tomada as providências do artigo 12, ele toma. Já foram tomadas, ele vai ouvir o ofendido, indiciado e testemunha. Polícia Militar adora isso aqui, tá? Ordem das oitivas. Ofendido, indiciado e testemunha. Lembra do gaúcho? Oiche. Ofendido, indiciado, testemunha. Oiche. Essa é a ordem de oitiva no inquérito policial militar. Tranquilo? Passou a fase das oitivas. Pode, se necessário, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e fazer acareações. Se necessário, determinar o exame de corpo e delito e outros exames periciais, inclusive solicitando que a perícia da Polícia Civil faça esses exames, sem problema nenhum. E determinar a avaliação ou identificação da coisa, mas aqui é só em caso de crimes contra o patrimônio. Ok? Proceder buscas e apreensões, se necessários, o encarregado do inquérito pode fazer essas buscas e apreensões e também tomar as medidas necessárias para a proteção de testemunhas, peritos ofendidos, se estiverem sendo ameaçadas de depor ou de cumprir com a sua perícia, de acordo com a necessidade aí. Tranquilo?
E ele pode fazer também a reconstituição dos fatos. Quando pode fazer a reconstituição dos fatos? Quando for necessário e não contrarie a moralidade e a ordem pública, nem atente contra a hierarquia e disciplina militar. Eu estou apurando um crime de estupro, eu vou reconstituir o estupro. Não, né, gente? Não tem necessidade disso. Né? Eu estou apurando um crime de agressão contra o superior, vou reconstituir, vou agredir o superior. Não tem necessidade, né, gente? Tem coisas que está escrito aqui, mas a gente nunca ouviu falar, nunca ouviu que fosse realizada pela Polícia Militar. A Polícia Civil é que adora essa reconstituição dos fatos. Tranquilo até aí, gente? Vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo sobre o inquérito policial militar, a gente termina essa fase do inquérito policial militar e passa a matéria para frente. Gostou do vídeo? Vai lá no canal, se inscreva se não for inscrito, dá o like, aí você vai receber a notificação das postagens de novos vídeos. Até mais!